Nesta edição você vai conferir. Investigação. Ex-presidente da Câmara de Cuiabá garante que ainda não recebeu notificação do Judiciário para apresentar defesa. Discussão. Vereador e deputado trocam farpas sobre o projeto de autoria da Prefeitura da capital. Visita ministerial. Recém-empossado, Neri Geller participa de solenidade no Palácio Paiaguás. E ao vivo, uma entrevista com o defensor público-geral, Djalma Sabo Mendes. O RDTV desta sexta-feira, 21 de março, já está no ar. Olá, tudo bem? O projeto de lei de autoria da Prefeitura de Cuiabá, que altera algumas regras para os permissionários dos serviços de táxi na capital, tem gerado polêmica. O assunto chegou até a Assembleia Legislativa e provocou troca de farpas entre o deputado Emanuel Pinheiro, do PR, e o vereador Allan Kardec, do PT. Entenda. O projeto de lei que prevê alterações nas regras de concessão dos pontos de táxi em Cuiabá foi apresentado para votação em plenário na sessão de terça, 18 de março, mas foi retirado da pauta diante de alguns pontos polêmicos. Uma das alterações questionadas trata do cancelamento de todas as permissões já cedidas. Outra garante ao prefeito Mauro Mendes, do PSB, autonomia para redistribuir essas autorizações, principais razões que causaram a rejeição do vereador Allan Kardec, do PT. O projeto que veio do Executivo para cá, na semana passada, que diz respeito à ampliação do número de permissão de táxi em Cuiabá e outras providências, não foi discutido com a categoria. Então, tanto eu quanto o vereador Arilson, naquela ocasião, pedimos para que fosse retirado de pauta para haver uma discussão com a categoria, com o sindicato, com os taxistas que têm interesse em ampliação do número de permissão. O petista teria acusado o deputado estadual Emanuel Pinheiro, do PR, de ter interesse direto nessas alterações. É que o republicano foi o coordenador da campanha de Mauro Mendes nas eleições de 2012 e, nos bastidores, é apontado como um dos conselheiros do prefeito da capital. Ao tomar conhecimento das insinuações do vereador petista, ele rebateu. É criancice, o vereador tem que se preocupar em discutir Cuiabá, em vez de ficar tentando fazer palanque ou tentar aparecer para se promover deputado estadual, tem que discutir Cuiabá. A sociedade cuiabana está decepcionada com boa parte dos vereadores que compõem essa nova legislatura. Eu acho que eles têm potencial e têm que trabalhar. Ele é jovem, é inteligente, tem condições de trabalhar por Cuiabá, certo? Para de discussão pequena, miúda, que não leva a lugar nenhum, invencionice para tentar chamar a atenção da mídia, porque isso não vai atender a população que quer vereador sério, de postura, de conduta, que ande no passo e no compasso de Mauro Mendes, que será um dos maiores prefeitos da história de Cuiabá. Diante dessas declarações, o petista pediu respeito ao deputado. Discordo totalmente com o posicionamento do deputado. Se nós pegarmos as votações aqui na casa, 80% ou mais das votações por parte do PT, da minha pessoa, da pessoa do Arilson, são positivas em relação ao Executivo. Hoje, o deputado Emanuel Pinheiro também está já na sua pré-campanha de deputado estadual, onde tem interesse nessa discussão dos táxis, mas essa discussão está aqui na Casa de Leis Cuiabana e a gente espera que haja respeito também por parte do deputado, deixar que essa discussão seja em nível de parlamento municipal. Nós não interferimos na questão do parlamento estadual, mas o que diz respeito à Câmara Municipal e à Prefeitura Municipal é de respeito dos vereadores. E estava prevista para a sessão desta quinta-feira, 20 de março, a apresentação da defesa do ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel, do PSD, que é investigado pela Comissão de Ética da Casa por possível quebra de decoro parlamentar. A assessoria jurídica do social-democrata buscou o judiciário por não reconhecer a legalidade dos trabalhos dessa comissão. Mesmo conseguindo, em um primeiro momento, suspender a investigação, uma liminar expedida há quase 10 dias pôs fim a esse embate. No entanto, João Emanuel garante que até o momento não foi notificado pelo judiciário.
Nós estamos aguardando, né, a decisão judicial ser expedida, um mandado para a nossa notificação, e assim que nós recebermos essa notificação, nós teremos o prazo subsequente da sessão para aportarmos defesa, né? Nós vamos procurar aí fazê-la com a maior brevidade possível. Estão em análises para e passo, né, de cada item, preliminares, as questões procedimentais que estão dentro do processo para poder defender atacando ponto a ponto. E a Prefeitura de Cuiabá firmou contrato com a empresa que será responsável pelo projeto do novo pronto-socorro com um prazo de 100 dias para a entrega. O prefeito Mauro Mendes, do PSB, diz que o próximo passo, após o projeto em mãos, será a licitação, a fim de contratar a empresa que irá construir o hospital. O novo pronto-socorro, a ser construído no bairro Ribeirão do Lipa, vai disponibilizar cerca de 300 leitos para a população, entre urgência e emergência, internação, UTI e a ala semi-intensiva. Mais informações na reportagem de Camila Cervantes, no portal do Grupo RD News. E você não saia daí, porque na volta confere os detalhes da visita a Cuiabá dos ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação, Clélio Campolina, e da Agricultura, Neri Geller. Vejo você em instantes. Com a morte não se brinca. A dengue mata. Por isso, mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água. E mantenha o saco bem fechado. Verifique se possui calhas entupidas. E encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Seja consciente. A dengue nasce do seu descuido. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Olá, o Assembleia Notícias está no ar. Neste ano, a Assembleia Legislativa tem importantes projetos na pauta de votação, começando pela Lei de Eficiência Pública e a criação do Fundo Unificado de Previdência. A Assembleia Legislativa irá priorizar a análise e votação da mensagem do governo referente à reestruturação do MT Saúde. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia recebeu do CREA os laudos das obras da Copa, que apontam deficiências e falhas em algumas obras e serão encaminhadas à Secopa para providências. Os documentos serão entregues aos demais órgãos fiscalizadores. Esse acompanhamento tem que ser feito, sim. Tem que ficar em cima, fiscalizando. E quanto mais terminar, quanto mais rápido, melhor para nós, para todo mundo. Tem que ter alguém para olhar e eles estão aí para fazer isso aí. Tem que trabalhar. O Assembleia Notícias volta a qualquer instante. Até lá. Estamos de volta com a RDTV, agora são 8 horas e 37 minutos. Mato Grosso foi palco do Fórum Nacional do Conselho dos Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia, que reuniu 2 dos 6 novos ministros empossados pela presidente Dilma Rousseff, entre eles Neri Geller, liderança política daqui do estado. Na abertura do evento, diversas autoridades marcaram presença. Representantes da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional, além do governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, do PMDB, e os novos ministros da Agricultura, Neri Geller, e o de Ciência e Tecnologia, Clélio Campolina, ambos do PMDB. Na oportunidade, o chefe do Executivo Estadual apontou a importância do diálogo entre as duas pastas. Hoje você não tem como falar em desenvolvimento, planejamento sustentável, se você não falar em inovação, em tecnologia, ciência, educação. Portanto, é fundamental um Estado que é um Estado que predomina fortemente o agronegócio, se você não tiver atrelado a isso. Então, a importância do ministro da Agricultura, Neri Geller, ministro Campolina da Ciência e Tecnologia aqui, soma-se tudo a esse encontro nacional. O recém-impossado ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller, que é representante do Mato Grosso, comentou a importância desta nova função para beneficiar o Estado.
No discurso, ele lembrou que o Ministério tem 125 anos de história e já teve outros 63 representantes. Portanto, ele reconhece as dificuldades e responsabilidades pertinentes ao cargo e apontou os avanços tecnológicos como aliados na execução dos projetos. Tenho muito orgulho de estar nesse momento, Campolina, nosso ministro, num debate, num fórum tão qualificado quanto esse. A transformação da produção no Cerrado brasileiro aconteceu efetivamente pela pesquisa que foi implementada, principalmente pela Embrapa. E nós, lá no Ministério da Agricultura, como secretário de Política Agrícola, que fui, fizemos e tivemos uma visão já bem clara que a pesquisa é importante para que cada vez a nossa produção possa avançar e avançar com sustentabilidade. O ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Clélio Campolina, que está à frente do cargo há apenas 3 dias, garantiu que Mato Grosso será priorizado dentro do Plano Nacional, que prevê investimentos em pesquisas e avanços tecnológicos. Eu vou acabar de receber agora o Plano de Desenvolvimento Amazônico, que tem uma forte implicação sobre o Mato Grosso, e depois nós vamos procurar uma política nacional de desenvolvimento científico e tecnológico, mas ao mesmo tempo o recorte regional dessa política, porque a ciência é universal, mas as tecnologias têm que ser adaptadas às condições regionais. O secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Rafael Bastos, do PMDB, esclareceu que alguns projetos voltados para pesquisa e inovação já estão em andamento e a prioridade é a execução do Parque Tecnológico Mato-Grossense. E ele apontou ainda o orçamento previsto para a pasta em 2014. Nosso orçamento para 2014 é de 41 milhões na CECITEC. Vinculada à CECITEC, nós temos a Fundação de Pesquisa, a FAPEMAT, que só já agora no mês de fevereiro lançou 5 editais de pesquisa de bolsa de 15 milhões de reais e vinculado, mas com autonomia administrativa e econômica, a Universidade do Estado do Mato Grosso com orçamento de 220 milhões. Alguns estudantes aproveitaram a ocasião para pedir o apoio financeiro do Estado para levar ao exterior um projeto mato-grossense de sustentabilidade. E o gestor da CECITEC garantiu que este tipo de ajuda pode ser oferecido. O trabalho é justamente um material sustentável, tá, para construção civil, tá? São tijolos ecológicos a partir de um solo regional que tem característica refratária, ou seja, não faz troca de calor com o meio. Se nós tivermos condições orçamentárias e legalidade para fazer, a FAPEMAT já apoia dezenas de projetos. Projetos de pesquisa, projetos de inovação, bolsas de estudo, bolsas de pesquisa. Isso nós fazemos rotineiramente. Então agora, que nos procure para que há uma banca avaliadora para isso, porque tem que ter alguns critérios técnicos que tem que ser respeitados. No mesmo evento, o governador Silval Barbosa, do PMDB, garantiu que a decisão de ficar no governo até o final do ano, desistindo de concorrer ao Senado, foi decisiva no processo de convencimento para que o juiz federal Julier Sebastião decidisse deixar a magistratura para se filiar ao PMDB. Para Silval, a manutenção no cargo abre novas oportunidades para outros discutirem o pleito ao Senado. A medida do magistrado, no entanto, teria surpreendido lideranças do PT, como o presidente estadual da sigla, William Sampaio, e o deputado estadual Alexandre César, que davam como certa a filiação. Mais informações na reportagem de Tarso Nunes, no portal do Grupo RD News. E nesta quinta-feira, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para tratar sobre a reestruturação da Polícia Federal em Mato Grosso. O presidente do sindicato, Erlon José de Souza, apontou quais as principais dificuldades enfrentadas pela categoria aqui no estado. Primeira, a reestruturação da Polícia Federal no estado de Mato Grosso, reestruturação da Polícia Federal no estado de Mato Grosso, aumentando o efetivo da Polícia Federal aqui no estado. Estruturação da carreira policial federal, que realmente sem essa reestruturação a Polícia Federal está numa UTI
Então a gente está lutando por isso e viemos aqui pedir socorro. O SOS Polícia Federal significa esse socorro que a gente está pedindo às Assembleias Legislativas do Brasil. A Polícia Federal está precisando aqui em Mato Grosso, principalmente, está precisando de mudança na infraestrutura, melhor na condições de trabalho, aumento do efetivo, tudo isso se faz necessário para que a Polícia Federal exerça a sua atividade em todo o território mato-grossense. Tudo está sucateado. Se você presta atenção, foi feita uma denúncia em setembro do ano passado sobre a estrutura do prédio da Polícia Federal, a parte elétrica, e até hoje nada foi feito para melhorar, para solucionar esse problema. Você não saia daí porque na volta temos ao vivo uma entrevista com o defensor público-geral Djalma Sabo Mendes. Caso tenha alguma pergunta, nosso convidado é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer parcialmente nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Faz 24 graus na capital. São 8 horas e 44 minutos. Vejo você em instantes no portal RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande-Cuiabá, no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. TV Alencastro. Até 2015, Cuiabá deverá ter 4 UPAs em pleno funcionamento. A primeira, implantada na Morada do Ouro, já fez 90 mil atendimentos nos 6 primeiros meses de funcionamento. A próxima a ser inaugurada é a UPA do Pascoal Ramos. A previsão é que a obra seja entregue até o fim deste ano. E as licitações para a contratação das empresas que irão construir as unidades do Jardim Leblon e do bairro Cidade Alta estão com datas marcadas para os dias 6 e 10 de março. 32 pessoas foram contempladas no primeiro sorteio da Nota Cuiabana 2014. Elas vão dividir um prêmio no valor de R$45 mil. Os ganhadores foram conhecidos a partir de sorteio da Loteria Federal. Este ano ainda serão distribuídos R$370 mil em prêmios, divididos em 6 sorteios, sendo 2 especiais. Um no aniversário de Cuiabá em abril e outro no Natal. Para participar, cadastre-se www.notacuiabana.com.br e exija a nota fiscal sempre que for pagar por um serviço. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De
volta com a RDTV e ao lado do defensor público geral, Djalma Sabo Mendes. Caso queira fazer alguma pergunta ao nosso convidado, você já sabe, é só mandar no endereço tv.rdnews.com.br que a gente faz imediatamente seu questionamento aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, defensor, e obrigada mais uma vez pela presença na RDTV. Bom dia. Vamos falar inicialmente a uma medida adotada pela Assembleia Legislativa, uma decisão que foi pela derrubada de um veto do governador Silval Barbosa, garantindo assim a criação de novos cargos na Defensoria Pública. Um avanço, uma reivindicação de muito tempo da categoria? Isso é um anseio da classe, né, que nós tínhamos essa preocupação de aprovar esse projeto de lei, criando os cargos de assessores e assistentes jurídicos, como nós chamamos. Por quê? Porque a nossa demanda, né, ela é crescente, né, e o defensor público ele não tinha uma estrutura para trabalhar, né, que permitisse que ele pudesse atender mais pessoas, né, realizar o seu trabalho do dia a dia, né, com mais tranquilidade. Então ele tinha que se desdobrar. Por exemplo, em algumas defensorias do interior, o defensor trabalha apenas com um estagiário, por exemplo, e se ele tiver que sair para fazer uma audiência ou realizar um júri, né, ir ao fórum, a defensoria tem que fechar porque não tem a pessoa que dê continuidade àquele atendimento, né? Então, assim, a estruturação, ela é um desafio, né? É uma meta que nós estabelecemos. E no primeiro passo foi a criação dos cargos de assistentes jurídicos, porque nós não tínhamos esse quadro ainda na nossa instituição. Quando isso deve ocorrer, Djalma? Já para esse ano? O governo vai ter que se virar para fazer isso? Como que vai ficar? Não, isso já foi feito dentro de uma programação orçamentária nossa, o ano passado, tanto que quando eu encaminhei o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, nós já tínhamos feito os estudos, né, toda a questão de planejamento, e isso já vai ser implementado imediatamente. Ontem foi publicado já, a Assembleia Legislativa já promulgou essa lei, né, com a derrubada do veto, então a partir de hoje nós já temos condições já de estar realizando as nomeações. Como que vai ocorrer isso? Vai ser realizada uma nomeação, a necessidade de um concurso, como que vai ser isso? Não, esses cargos são de indicação, né, exclusiva do defensor público, então ele vai escolher aquele assessor que for da sua confiança e nos encaminhar, e nós lá faremos as nomeações. Isso vai garantir o investimento de quanto para o orçamento do Estado? Olha, como eu disse, nós fizemos o ano passado já uma programação orçamentária, né? Então nós temos, o Estado não vai precisar aportar recurso para a Defensoria, já está na nossa programação financeira. Mas de quanto que vai ser então, isso? No ano, né, os 135 assistentes que foram previstos nessa lei, o custo anual, com todas os insumos, né, previdenciários, enfim, gerará em torno de 6 milhões de reais. Há um outro veto do governador Silval Barbosa que trata sobre subsídios para os defensores públicos. Acredita que essa discussão ainda vai ser postergada um pouco mais pela Assembleia Legislativa? Esse foi um outro projeto que nós também encaminhamos no ano passado, que também é um anseio da Defensoria Pública. Porém, nós temos que esclarecer o seguinte: a Constituição, o que nós fizemos com esse projeto de lei, na verdade, é regulamentando um dispositivo da nossa Constituição Estadual que prevê, no seu artigo 120, que o subsídio do defensor público corresponderá a 90,25% do que recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal. É o chamado teto constitucional. E corresponde a quanto hoje? Então, hoje, o último grau da carreira, né, em termos de remuneração, ficaria em torno de 25 mil reais. É a última instância da Defensoria Pública, né? É o teto, é o limite. Certo. Na verdade, esse projeto, ele apenas vai realinhar com as demais carreiras jurídicas que já estão nessa previsão. Então, hoje, o Judiciário, o Ministério Público e a Procuradoria do Estado já
recebem os seus subsídios, né, de acordo com essa previsão constitucional. E a Defensoria, ela falta muito pouco para nós chegarmos nesse ponto. Por isso que o impacto orçamentário desse projeto será muito pequeno, em torno assim, da ordem de 3 a 5% do nosso orçamento. Porém, quando eu encaminhei o projeto à Assembleia, nós também já fizemos os estudos, tanto que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal exige que o gestor, né, faça a declaração, né, encaminhe as planilhas com um impacto orçamentário. Isso nós o fizemos e agora estamos aí aguardando para que esse veto seja colocado em pauta aí, né, nos próximos dias. Já tem uma sinalização da mesa diretora para garantir essa apreciação? Estamos conversando ainda, precisamos definir, claro, as datas, né? Este ano, por ser um ano de eleições, então a questão o veto exige um quórum, né, qualificado, então nós temos que fazer esses acertos, né, para essas articulações. Exatamente. Teve uma PEC aprovada pela Câmara Federal que prevê a disponibilização de defensores públicos em todas as comarcas do país. É o que acontece aqui no Estado? Esta PEC, que é chamada, né, de PEC das comarcas, ela prevê que num prazo de 8 anos, né, todas as defensorias ou todas as comarcas passem a contar com os defensores públicos. Aqui em Mato Grosso, nós temos a realidade de 79 comarcas existentes e a defensoria está presente em 40. Então, nós temos 39 comarcas ainda para serem providas. Em nível nacional, hoje somente 28% das comarcas têm defensor público. Então, é uma deficiência no país. No país, exatamente. Foi aprovado na Câmara e agora vai para o Senado para deliberação. Há a possibilidade do governo do Estado promover um novo concurso público para garantir mais defensores nas comarcas? Essa é uma meta que nós vamos procurar e nós estamos conversando com o governo do Estado para atingir, porque nós temos um concurso público que ainda está dentro do prazo de validade, porém esse prazo encerra-se no dia 30 de junho, prazo improrrogável. Então nós estamos fazendo essa gestão no sentido de chamarmos esses candidatos que estão classificados aguardando a nomeação. Quantos são? Olha, nós temos hoje a necessidade de prover 47 vagas que estão abertas, né? Certo. Então nós estamos trabalhando para chamar, né, pelo menos 47. Se for provida todas essas vagas, é o ideal. Mas nós estamos em fase de negociação, mas, como eu disse, o tempo exige rapidez nessa discussão, porque no dia 30 de junho encerra-se esse concurso e nós temos que, até essa data, fazer essas nomeações. Para atender essa demanda. Isso. A Defensoria também trabalhou, inclusive o senhor, na questão das desapropriações de imóveis para a Copa. E a gente tem ainda polêmicas envolvendo essas questões. Como que a Defensoria do Estado de Mato Grosso, agora, sob o comando do senhor, tem trabalhado nisso junto ao governo do Estado? Olha, nós queremos ser parceiros, somos parceiros do Estado, né, na questão da Copa. Como você disse, eu inclusive trabalhei, né, na secretaria cuidando da parte de desapropriações. Agora, nós temos que executar todas essas ações, principalmente as desapropriações, desocupações de imóveis, mas sempre olhando, né, para a família, para aquela pessoa que vai ser retirada daquele local. O secretário da Copa teria dito, Maurício Guimarães, que as desapropriações teriam sido uma das causas para o atraso no andamento das obras. O senhor acredita nessa possibilidade? Olha, as desapropriações, tirando o VLT, né, que foi um projeto que chegou num prazo mais curto, vamos dizer assim. Inclusive, quando eu deixei a Secopa, ainda não tinha o projeto pronto, né? Estava em fase de licitação, de elaboração do projeto. Isso em 2012. 2012, isso. Mas no ano de 2012, né, assim que todos os projetos ficaram prontos, né, então foram dados inícios às desapropriações. Tanto que as obras, elas iniciaram naquele ano, né? E o que está acontecendo é que houveram interferências aí que não afetam, né, a questão da desapropriação. Porque a desapropriação, o Estado deposita a indenização, né, e o Poder Judiciário,
quando a pessoa não tem o título do imóvel, ele defere um pedido liminar, porém mediante o depósito da indenização, né? Então, demorou o Estado fazer essa indenização? Agora, aí, né, como eu disse, até o momento em que eu estava na Secopa, nós vínhamos acompanhando, então nós tínhamos toda esses processos, né, um volume muito grande de ações propostas, né, no judiciário e com as liminares deferidas, tanto que as obras começaram naquele ano. Portanto, o que falta, né, a meu ver, esta semana inclusive eu estive conversando com a defensora pública que atua dentro da Secopa, acompanhando, é a necessidade de recurso para pagar essas indenizações. O que nós ficamos sabendo é que alguns casos ainda não foram pagos e isso acaba gerando atraso. Defensor, nos fale um pouquinho sobre a questão da desocupação feita pela Prefeitura de Cuiabá. A gente sabe que essa semana tivemos desocupações, casas foram derrubadas, segundo a população, sem aviso prévio. Como que a Defensoria atuou nesse caso? A Defensoria tem um núcleo de regularização fundiária que acompanha essas questões. Então, nós sabemos que muitas dessas famílias, por estarem em área de risco, elas precisam, né, serem remanejadas. Porém, o tempo que essas pessoas estão lá, né, houve uma permissão, digamos assim, do poder público, né, e não agir imediatamente. Então agora, fazer essa desocupação, nós não somos contras, até porque existe a necessidade de retirada dessas pessoas. Porém, tem que dar condições para que ela, então, tenha uma moradia, né, que ela vá para um outro local. Então, é isso que nós vamos estar acompanhando. Eu tomei conhecimento agora desse fato, vou conversar com os defensores e a Defensoria Pública vai tomar todas as providências necessárias para garantir o direito daquela pessoa que está naquele local, como eu disse, com a permissão, né, do próprio poder público ou a omissão do poder público, porque não tomou a providência no momento em que elas ocuparam aqueles locais. Para encerrar nosso bate-papo bem rapidinho, o senhor assumiu a Defensoria Pública depois de uma leva de polêmicas envolvendo o seu antecessor André Prieto. Deu tempo de dar essa respirada, essa aliviada na tensão que vivia a Defensoria? O ano de 2013 foi um ano realmente muito difícil, né, por causa de limitações, né, orçamentárias, né, e dívidas, enfim. Mas nós conseguimos, né, com toda essa dificuldade, nós estamos superando, mas a maior parte dessa, vamos falar assim, dessa crise que se abateu sobre a Defensoria Pública hoje está superada. Temos limitações ainda, precisamos chamar mais defensores, a Defensoria precisa expandir principalmente para o interior do Estado, sim. Porém, nós conseguimos o ano passado nomear 20 defensores públicos e estamos ainda trabalhando aí para a melhoria da instituição. O exemplo disso foi agora a recente derrubada do veto dos assessores, que já era um anseio e uma necessidade do órgão. Então hoje nós vamos já contar com esse trabalho. Na primeira quinzena de novembro, provavelmente temos a escolha de um novo defensor público geral. O senhor concorre? Não deixa de concorrer a esse cargo? Olha, tudo caminha para a reeleição. Não vou dizer que isso não está em nosso planejamento. Porém, no segundo semestre é que saem as resoluções regulamentando a questão da eleição que acontece na primeira quinzena de novembro, né? Mas até lá nós vamos ainda conversar e discutir com os colegas, né? Mas não vou negar que realmente existe essa possibilidade. Tá certo, defensora, a gente agradece sua participação aqui na RDTV. Tá ok, obrigado e estou sempre à disposição. Obrigada. Bom, a edição dessa sexta vai ficando por aqui. Nos vemos de novo na semana que vem. Um bom descanso e até lá.